Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abendi e esta é uma aula de matemática. Nesta aula, nós vamos aprender como calcular a razão de uma progressão geométrica. Vamos começar? Bom, então a gente vai começar com a fórmula do termo geral, que está aqui já na sua tela. Olha ela aqui, ó, que eu estou destacando para você. Então vamos lembrar. A fórmula do termo geral diz, né? Vou reescrever aqui, ó. O AN, que é um enésimo termo, é um termo qualquer, que não o primeiro, ele é igual ao primeiro multiplicado pela razão, a gente representa a razão pela letra Q, elevado a n menos 1, onde n é um número de termos da PG. Quantos termos ela tem? Então, vamos começar aqui com um probleminha já, rapidinho. Calcule a razão da PG em que, olha, o primeiro termo é 128 e que o 11º termo é 1/8. Então, se eu tenho o primeiro e o 11º, é porque essa é uma PG de 11 termos, ou seja, n igual a 8. Perdão, n igual a 11. 11 termos. Substituindo, então, eu quero o 11º, ó, eu substituí o n por 11. É igual. O primeiro termo é 128, multiplicado pela razão. A razão eu quero saber. Ó, porque eu digo lá no início, calcule a razão elevado a n menos 1. Ora, se o n é 11, 11 menos 1, 10. Deixa eu apagar esse excesso aqui. E agora nós temos que substituir aqui ainda o 11º termo, que a gente sabe que é 1/8, e resolver essa equação para calcular o valor de Q. Então, esse 11º termo, olha só, ele é 1/8, que é igual a 128 vezes Q elevado a 10. Bom, vamos continuar essa equação aqui, ó. A gente quer resolver uma equação e calcular o valor de Q, como se fosse o X. Então, nós temos uma igualdade na equação. Tudo que tem Q de um lado, que não tem Q do outro. Então, olha só. Esse 128 aqui que está multiplicando o Q, ele vai dividir lá, ó, 1. Então, vai ser 128 vezes 8. Então, vai ser 1 sobre 128 vezes 8, que eu poderia fazer a conta e achar um valor numérico. Mas eu vou optar por não fazer isso. Vou optar por trabalhar com propriedade de potência. Então, ó, o 128, e a minha dica é que você faça isso, trabalhar com potência. Porque na PG, você corre o risco de trabalhar com números muito grandes. Então, olha só, 128 é par, é dividido por 2. Então, se eu divido por 2, eu acho a metade. Então, a metade de 128 é 64. A metade de 64 é 32. E a metade de 32 é 16. E a de 16 é 8. E a de 8 é 4. E a de 4 é 2. E a de 2 é 1. Bom, quantas vezes apareceu aqui o 2, quando eu decompus o 128 em números primos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse 128, ele é o mesmo que 2 elevado à sétima. Olha, como isso aqui é uma igualdade, se eu trocar esses dois termos, ó, o Q elevado a 10 e essa fração passar para o outro lado, todos eles, não tem o menor problema, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, olha, o Q elevado a 10 vai ser igual a 1 sobre o 128 é o 2 elevado à sétima, que a gente calculou aqui, né? E o 8, olha o 8 aqui embaixo. É o que eu falo nos meus vídeos sobre PG e sobre potências. Quando você decompõe fatores primos, pega o maior e decompõe. Normalmente o menor vai aparecer. Então, nós temos o 8 aqui. Aí o 8 decompondo em fatores primos. Quantas vezes apareceu o 2? Ó, 1, 2, 3 vezes. Então, esse 8 é 2 ao cubo. Então, é 128 vezes 8.
2 à sétima vezes 2 ao cubo. Aí, olha só, continua aqui. Q elevado a 10 vai ser igual a 1 sobre... Bom, aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base, aqui embaixo, olha. 2 elevado a sétima vezes 2 ao cubo. Nesse caso, eu repito a base e somo os expoentes. 7 mais 3, 10. Ora, 1 sobre 2 elevado a décima é o mesmo que 1 sobre 2, ó, tudo isso elevado a décima. Porque se eu calcular de volta, olha, 1 elevado a 10 vai dar 1. E 2 elevado a 10 vai dar o que a gente tem aqui do 2 elevado a 10. Então, observe agora que eu tenho uma igualdade. Eu tenho aqui, olha, uma igualdade. E nesses dois membros da equação, nos dois lados da igualdade, os expoentes são iguais, ó, 10 e 10. Ora, se é uma igualdade e nessas potências os expoentes são iguais, as bases também têm que ser iguais. Então, a gente conclui que essa razão Q é igual a meio. Então, qual é a razão dessa PA, em que o primeiro termo é 128 e o 11º termo é 1/8? Essa razão é meio. Vamos fazer mais um? Olha, calcule a razão da PG, em que o primeiro termo é 64 sobre 729 e o 10º termo é 27/8. Então, se eu tenho o primeiro e o 10º, o número de termos é 10. Mais uma vez, eu tenho números aqui um pouco maiores. Então, eu prefiro, ao invés de ficar multiplicando e dividindo números maiores, eu prefiro transformar em potência, que eu acho mais fácil aplicar a propriedade de potência. E essa é a dica que eu dou para você. Então, vamos pegar já de uma vez o maior deles, que é o 729. Algum desses menores aqui, ó, ou 64, ou 27, ou 8, vai aparecer na decomposição de 729. Se você conhece bem múltiplos e divisores dos números, você já sabe qual é o número que vai aparecer. Então, vamos pegar o 729 e decompor em fatores primos. Olha, ele é por 3, vai dar 243. Por 3, dá 81. Por 3, dá 27. Né? Eu estou dividindo por 3. Dá 9. Por 3, dá 3. E por 3, dá 1. Então, quantas vezes apareceu o 3 aqui? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o 729, ele é igual, ó, 729 é igual a um 3 elevado à sexta. E desses números aqui, o 64, o 27 e o 8, qual foi o que apareceu? Foi na decomposição, olha ele aqui, foi o 27. Está vendo ele aqui, ó? Então, quantas vezes apareceu aqui depois que eu decompus o 27, ó? Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Quantas vezes apareceu? Ó? 1, 2, 3. Então, 27, ele é um 3 ao cubo. Aí depois temos lá o 64. Vamos decompor o 64. 64, tudo isso aqui é rascunho, tá? Olha, ele é par. Por 2 dá 32. Por 2 é 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Quantas vezes apareceu o 2 na decomposição? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 64, ele é um 2 elevado à sexta. E o 32? Ah, não era o 32, né? Era o 8 que a gente queria aqui. Então, e o 8? Olha o 8 aqui. Então, na decomposição, ó, 2, 2 e 2. O 8 é 2 ao cubo. Então, ao invés de trabalhar com 729, eu vou trabalhar com 3 elevado à sexta. Ao invés de trabalhar com 64, 2 elevado à sexta. O 27, 3 ao cubo. E o 8, 2 ao cubo. Então, trabalhando com potências, a conta fica mais fácil, porque a gente trabalha com números pequenos. Então, vamos calcular essa razão. Ó. A n, seria então o 10º termo, o último termo, 27/8,
é igual ao primeiro, 64.729, vezes a razão, se o n vale 10, 10 menos 1, 9. Bom, agora vamos substituir, né? O 27, vou chamar ele de 3 ao cubo. E o 8, de 2 ao cubo. O 64, de 2 à sexta. E o 729, de 3 elevado à sexta, vezes Q elevado a 9. Ora, nós podemos aqui, olha, multiplicar cruzado assim, tá vendo? Aqui e aqui. Então, Q elevado a nona, que é a razão elevada a nona, vai ser igual, olha, 3 elevado a sexta vezes 3 ao cubo. 3 elevado a sexta vezes 3 ao cubo. Bom, isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Você pode colocar o resultado direto, 3 elevado a nona, não tem problema. Sobre. E o 2? 2 à sexta vezes 2 ao cubo, que vai dar 2 à nona. Então, razão elevada à nona vai ser 3 à nona sobre 2 à nona. Vamos baixar a tela mais um pouquinho. 3 à nona. Bom, se eu tenho 3 meios, 3 à nona e 2 à nona, eu posso colocar esse expoente 9 aqui, olha, 3 meios elevado a 9. Eu posso colocar assim em evidência. Bom, agora, de novo, como no probleminha de cima. Se eu tenho uma igualdade, e nessa igualdade eu tenho expoentes iguais, ó, 9, 9, então é porque as bases das potências têm que ser iguais também. Ou seja, a gente conclui que a razão é igual a 3 meios. Bom, então, recalcular a razão de uma progressão geométrica equivale a resolver uma equação exponencial. Então, se você não se lembra direito de potências, propriedade das potências e também de equações exponenciais, eu sugiro que você estude. No meu canal você vai encontrar vídeo que vai te ajudar a entender essas coisas. Muito obrigado. Tchau.